O céu estava em absoluto silêncio, mas não era um silêncio comum, era um silêncio espesso, carregado de dor, de temor e de uma esperança silenciosa. Os anjos, que sempre cantavam e celebravam diante do trono de Deus, estavam paralisados. Nenhuma harpa soava, nenhum hino era entoado. Todos olhavam para a terra com olhos marejados. Jesus, o Filho do Altíssimo, estava prestes a ser crucificado. Criador de todas as coisas, aquele que moldou as estrelas, separou os mares, desenhou as montanhas e soprou vida no homem. Agora, ele era zombado, espancado e arrastado para morrer. Miguel, o comandante das hostes celestiais, permanecia em silêncio. Sua mão segurava a espada, mas ele não a podia erguer. Sabia que o filho tinha poder para interromper tudo, mas escolhia o caminho do amor. Os anjos imploravam: deixe-nos ir, queremos defendê-lo. Mas Miguel, com um olhar firme e dolorido, apenas os silenciava. Ele também sofria, mas respeitava a vontade do Pai. No trono celeste, o Pai observava tudo. Seu amor pelo filho era absoluto, mas seu amor pela humanidade era igualmente profundo. Por isso permitia cada passo daquela dor. Não porque não pudesse impedi-la, mas porque sabia que seria através daquele sangue que muitos seriam salvos. Um anjo caiu de joelhos com a voz embargada: Senhor, por quê? Ele é santo, é perfeito. E o Pai respondeu com 3 palavras eternas: porque eu os amo. Enquanto isso, na terra, os soldados afiavam os pregos. A multidão gritava, os amigos choravam. Jesus, de braços abertos, não estava sendo vencido. Estava vencendo, não com espadas, mas com amor. Os anjos aguardavam um sinal, um gesto, uma palavra do Pai. Mas o Pai permanecia em silêncio. E eles entenderam. A salvação exigia aquele sacrifício. O tempo desacelerava no céu. Os anjos oscilavam entre a dor e a esperança. Creram no plano, mas não compreendiam a razão de tanta dor. Um anjo jovem com olhos cheios d'água se aproximou de Miguel. Por que ele não se defende? Por que aceita o deboche? Miguel respondeu com voz firme e suave: porque ele ama mais do que conseguimos entender. Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém. Suas costas sangravam. A coroa de espinhos afundava na carne. A multidão o ridicularizava. Mas ele respondia com compaixão. Seu olhar era de misericórdia. Os anjos observavam com o coração em pedaços. Se pudessem, agiriam. Um só deles era capaz de destruir exércitos. Mas não podiam, porque obedecer também era amor. Lá no alto, o Pai continuava assistindo cada golpe, cada escárnio, cada lágrima. Ele via e mesmo assim não interferia. Por amor, por mim, por você, por todos nós. Um anjo mais velho, com voz emocionada, relembrou: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Sim, Jesus não estava sendo vencido, ele estava se entregando. Nos bastidores espirituais, os demônios celebravam, achavam que estavam ganhando. Viam um homem fraco, ensanguentado, mas não viam o plano. A cruz era a armadilha perfeita, forjada no céu para derrotar o mal com amor. Os anjos, em silêncio, mantinham os olhos no filho. Era o momento mais difícil: ver, sentir e não agir. Um som rompeu o silêncio. Não era música, era o coração do Pai, batendo forte por seus filhos. Um coração ferido, mas determinado. Lá embaixo, Jesus caiu com o peso da cruz. Um homem, Simão, foi forçado a ajudar. Os anjos se comoveram. Mesmo sem entender, alguém estava compartilhando o fardo. Naquele instante, o céu aprendeu algo novo. A glória se revela no sofrimento, e o amor brilhou mais forte na dor. Eles perceberam que aquilo não era fraqueza, era amor, em sua forma mais pura. As ruas estavam manchadas com o sangue do Cordeiro. Cada passo de Jesus era um ato de amor. Ele sabia para onde ia, sabia que cada metro o aproximava da cruz, mas não parava. Os anjos, com os olhos cheios, nunca tinham visto um céu tão silencioso e tão glorioso. Alguns seguravam suas espadas com força. O pecado humano parecia monstruoso, mas Jesus não amaldiçoava. Cada olhar dele dizia: estou fazendo isso por vocês. Na multidão, ele reconheceu rostos. Alguns choravam, outros o evitavam. Poucos permaneceram. Maria, sua mãe, estava lá. Seus olhos encontraram os dele. Nenhuma palavra foi dita. Era um amor tão profundo que bastava um olhar. Ela sabia quem ele era, e ver seu filho naquele estado partia seu coração.
João, o discípulo amado, estava ao lado dela. Mesmo jovem, ficou. Não fugiu. Seus olhos diziam tudo: fidelidade. Os anjos se emocionaram. Em meio a muitos que fugiram, havia os que ficaram. Poucos, mas verdadeiros. No Monte da Caveira, os soldados preparam a cruz. Os anjos se agitaram. Seria o momento mais cruel. Jesus deitou-se na madeira. Ninguém o forçou. Ele estendeu os braços. A entrega era total. Os pregos perfuraram. Cada martelada ressoava no céu. Os anjos queriam intervir, mas o Pai não disse nada. Ainda não era hora. A salvação ainda estava sendo escrita. O céu inteiro se curvou. Não por derrota, mas por reverência. O cordeiro estava sendo imolado, o sacrifício mais puro já feito. Jesus foi erguido, o sangue escorria, o corpo tremia, mas seus olhos ainda brilhavam com paz. Era como se ele dissesse: é por isso que vim, por amor a vocês. Os demônios comemoravam, achavam que venceram, mas estavam cegos. A cruz não era derrota, era vitória. Os anjos sabiam, mesmo em dor, confiavam. Aquela cruz era a chave. Aquele sangue libertaria gerações. O silêncio do céu era apenas o prenúncio de um grito. O grito da ressurreição. O sol se ocultou, a terra tremeu, o céu escureceu. Algo gigantesco acontecia. Jesus, entre o céu e a terra, lutava até o fim. Com voz fraca, mas firme, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Os anjos choraram. Mesmo ferido, ele pensava nos outros. O amor não tinha fim. O corpo se exauria, mas o espírito permanecia firme. O fim estava próximo, ou melhor, o início de tudo. E então ele disse: está consumado. Naquele instante, o céu compreendeu. O Pai havia dito sim. Sim para a salvação. Sim para a redenção. Sim para a eternidade. Jesus entregou o Espírito. Morreu, mas não foi uma morte comum. Foi uma entrega, um sacrifício, um resgate. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou. O caminho até Deus estava aberto. Os anjos se ajoelharam, não por tristeza, mas em adoração. Eles sabiam. Tinham acabado de testemunhar o momento mais importante da história. Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto. 3 dias depois, ele ressuscitou. Mas isso é outra história. Hoje, o céu ainda olha para a terra, e o mesmo amor ainda chama corações.